E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, né, eu quero tratar um pouco deste tema, né, deste assunto, com esse título, né? Não vos metais com estes homens, deixai-os. Se tratando aqui da nossa fé católica, da Santa Igreja Católica Apostólica, né, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, desde o seu início, ela sofre, né, uma perseguição. Como se diz, né? Desde o momento em que Jesus Cristo lançou a semente, né, da boa nova, né, a semente do trigo, o inimigo lançou também o joio, né, a semente do mal. Isso está bem visível no Evangelho e na história da igreja também. A igreja passou por todo santo dia, né, passa por uma perseguição, passa por perseguição. E por que essa igreja, mesmo sendo tão perseguida, continua nesse mundo? Firme e forte. A maior obra de caridade que esse mundo tem, né? Quer dizer que essa igreja, né, ela é invencível. E por que ela é invencível? Porque, né, que ela atravessou esses 20 séculos de história e continua no centro do mundo, continua firme e forte. É de se admirar. Ao longo, né, desses 20 séculos, quantos impérios surgiu e desapareceu. E a igreja viu tudo isso. A igreja foi vendo tudo isso. Então é maravilhoso você poder contar a história da igreja. Cada vez mais que você estuda a igreja, que você se aprofunda nessa igreja que Cristo fundou, mais você ama essa igreja. E cada vez mais que ela é atacada, fortalece essa igreja. Como se diz, né? Um oponente fraco te deixa também fraco. Então, se um oponente é forte, também te fortalece. Então, a igreja, ela vai se fortalecendo a cada heresia que ela vence. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. A gente vê a todo momento pessoas gravando vídeo, né? Dispostos a arranhar a imagem da igreja, dispostos a prejudicar, né, a igreja. E a gente vê que nada consegue, eles não conseguem diminuir a igreja. Porque os ataques são tão desonestos que até quem está do lado da pessoa que profere esses ataques, né, quem vive nesses grupos, até eles se admiram desses ataques. E isso também é bíblico. Veja, Jesus Cristo deixou nos evangelhos que um reino lutando contra si mesmo não subsistirá, né? Vai se destruir. E esse reino é o reino do diabo, é o reino, né, do protestantismo, é o reino do ateísmo. Todos eles que atacam a igreja, você vê que eles vão se autodestruindo, vão se dividindo cada vez mais. Como eu já falei, né, eles produzem falsamente argumentos, não tem como provar, que admira até os seus adeptos. Até uma pessoa cair a ficha, né, como se diz, e dizer, peraí, o que essa pessoa está falando sobre a Igreja Católica é mentira. Então, as pessoas descobrem. Hoje em dia, com a informação mais acessível, né, todo mundo tem aí um acesso bem mais apurado do que há muitos anos atrás. Qualquer pessoa hoje tem acesso, né, à internet, a um vídeo, né, a uma informação, e uma hora ou outra, né, os filhos de Deus descobrem a verdade. Mesmo que esteja ali numa seita, no ateísmo, eles vão mentindo tanto, como eu já falei, que chega a assustar até quem está perto deles. Por exemplo, né, aqui no canal tem comentários que a pessoa chega, faz um comentário absurdo, desonesto e foge. Fez aquele comentário, né, absurdo, sem condição nenhuma de provar, e foge, faz um comentário e foge. Quem está perto dessas pessoas, conhece essas pessoas, o que vão pensar? Vai pensar assim, né? Quer dizer, você vai jogar uma pedra na igreja, vai atacar a igreja com a desonestidade.
Aí, meu amigo, você está agindo com a ferramenta do diabo. O que acontece? Você mesmo se autodesmascara. Não tem como provar aquele argumento que você fez. A mentira tem uma perna curta. Então, por isso que pessoas estão deixando, né, o protestantismo, estão deixando aí as seitas e voltando para a igreja. Porque uma pessoa em sã consciência, ao estudar as Sagradas Escrituras e ao estudar a história, não tem como ficar fora da igreja. Por isso que a gente vê grandes, né, homens e mulheres dando testemunho que saíram do protestantismo e mostrando a verdade. Que esses que desonestamente, né, acusam a igreja, atacam, né, a igreja, ainda não caiu a ficha ainda. Que a igreja é uma obra de Deus. Por isso, né, esse tema do vídeo. Não vos metais com esses homens. Olha só que interessante. Vamos ler aqui um texto em Atos dos Apóstolos, para a gente continuar a nossa conversa. Atos 5, versículo 38 e o 39. Diz assim, né? O Gamaliel, né, vai defender aqui a liberdade dos apóstolos. Ele vai dizer assim: quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com estes homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. E os membros do conselho aceitaram o parecer de Gamaliel. Veja, se essa atividade que os apóstolos estão aí anunciando é obra humana, isso aí vai se destruir. Por exemplo, né? Já faz 20 séculos. Aí Gamaliel diz assim, mas se for obra de Deus, não pudesse fazer nada. Então você que ataca a igreja todo dia, receba, né, essa notícia. Essa obra é de Deus. A profecia foi feita no Evangelho. Jesus Cristo disse, olha, a minha igreja, as forças do inferno não podem vencer lá. Veja, durante esses 20 séculos, você acha que o inferno se acendeu contra a igreja? Sim ou não? Você acha que o inferno inteiro não se acendeu contra essa igreja? Desde o início? E Jesus disse o quê? As forças do inferno não poderão vencê-la. Onde estão os impérios deste mundo? Que perseguiram a igreja maciçamente, né? O império mais terrível e mais perseguidor dos cristãos dos primeiros séculos. O Império Romano, no seu auge, no seu poderio. Onde está hoje? Quer dizer que, quando a obra é de Deus, não importa o caminho que ela vai passar, mas ela não será atingida. Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Então Gamaliel, inspirado aqui por Deus, diz, olha, não vos metais com esses homens, porque se essa obra vem deles, né, dos homens, logo se destruirá por si só. Mas se vem de Deus, nada podeis fazer. E não aconteça, meu amigo, de vos encontrar, né, lutando contra Deus. Que não aconteça isso, que você esteja lutando contra Deus. Ou seja, lutar contra a obra de Deus é o quê? É lutar contra Deus. É lutar contra Deus. Então, isso é a beleza da fé católica. Mesmo atacada, mas esses ataques são tão fracos, né? São covardes, machuca, mas são tão, assim, insignificantes para a obra de Deus, que a igreja não está nem aí. A igreja segue o seu rumo, firme e forte, fazendo a sua missão, dando continuidade à missão de Cristo. Como eu falei no último vídeo, né? Ela é o próprio Cristo, né?
A igreja é o corpo místico de Cristo, dá continuidade à missão de Cristo. Então, combater a igreja é combater o próprio Cristo. Não aconteça, né, que vocês sejam, né, encontrados, se encontrem lutando contra Cristo, lutando contra Deus. Veja, que interessante, né? E hoje a gente vê muitas pessoas jogando pedra na igreja, desesperado. E aí entra uma coisa interessante, meus irmãos. Quando eles veem que não atinge a igreja, nem arranha a igreja, eles partem para a desonestidade. Você vê nos comentários. Tem uns aqui nos comentários que, o que é que ele faz? Ele não tem, né, não tem um argumento que abale a fé de ninguém, e por saber que não atinge, né, o seu objetivo, parte para a desonestidade, parte para aqueles comentários que está decidido a duvidar de tudo e dizer que tudo é mentira. Tudo que você falar sobre a igreja, a pessoa diz é mentira. Ou seja, travou ali. A pessoa travou naquele local, né, mental, e não reconhece mais que 2 e 2 é 4. De tanta fobia à igreja, de tanta raiva, né, da igreja. Então não consegue mais, né, dizer a verdade, não consegue mais aceitar a verdade. Então tudo que você mostrar nas Sagradas Escrituras, claramente, um versículo claramente mostrando a verdade, a pessoa simplesmente está ali no automático, pronto para dizer que é mentira. É mentira. Tudo que vem da igreja é mentira, entendeu? Então, né, é esse estado mental que as pessoas se encontram hoje. As pessoas, que eu me refiro aqui, as pessoas que atacam a igreja. Mesmo sabendo que é uma obra de Deus. Porque Jesus Cristo falou, as forças do inferno não podem vencê-la. E nós chegamos no século 21, com essa igreja, nesse mundo, com esse poderio, a maior obra de caridade do mundo, o corpo místico de Cristo, e você não conseguir ver isso, e você negar isso, é o mesmo que negar que 2 e 2 é 4. Você, para ir contra, né, essa realidade objetiva, você vai dizer que é 3, ou que é 5. Veja que loucura, isso é loucura. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, relacionado a esses homens que eu falo, né, ao sucessor de Pedro. Se você voltar, né, do Papa, né, Francisco, na história, você vai chegar aos apóstolos, você vai chegar a Pedro, a quem Jesus Cristo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma coisa para os inimigos da igreja, que com certeza, né, se autodestrói por si mesmo, que até os seus colegas se assustam, se espantam de tanta mentira que eles contam. Uma coisa que eles têm que perceber é isso. Jesus Cristo, quando fundou a igreja, observe os homens que Jesus Cristo escolheu para ser os seus 12 apóstolos, para ser a sua testemunha, as suas testemunhas. Observe que Jesus Cristo não escolheu, naquele período, Jesus Cristo não foi lá no alto nível, né, na alta patente, onde o pessoal era endinheirado, onde havia, né, oradores que poderiam influenciar multidões. Jesus Cristo não foi chamar ninguém lá dos romanos, um general que comanda muito exército, um endinheirado, não foi. Jesus Cristo não foi chamar esse povo lá do topo, né, podemos dizer assim. Porque se Jesus Cristo fosse chamar, né, uma pessoa, um grande influenciador, alguém poderia dizer, não, mas a igreja cresceu tanto, porque Jesus Cristo escolheu, né, para os seus 12 apóstolos, homens da alta patente, né, de alto nível, oradores que poderiam, né, que influenciou muitas pessoas, pessoas endinheiradas que comprou muitas pessoas, generais poderosos que comandam legiões de soldados. Então, aí foi fácil propagar a ideia de Cristo. Foi muito fácil chegar no século 21, porque ele escolheu as melhores
e as mais qualificadas pessoas. Mas veja, meus irmãos, para contrariar esse pensamento, como se diz, né? Deus escolheu aquilo que é fraco para confundir aquilo que se acha forte, que é forte. Veja, Jesus Cristo vai escolher os seus 12, né, apóstolos para, né, propagar a sua ideia. Jesus Cristo vai escolher 12 pessoas lá da margem da humanidade. Veja, escolheu 12 judeus, desprezado pelos romanos, pela corte, né, romana. Os judeus eram desprezados pelos romanos. Além disso, esses judeus, além de serem judeus, eles eram da Galileia, de uma região desprezada pelos próprios israelitas. Então vai notando aí, eles eram desprezados, além de ser judeus, desprezados pelos romanos, eram desprezados pelos próprios israelitas, porque habitava na Galileia, em uma região desprezada. Parou por aí, né? Você acha que parou por aí? Não. Além de estar, né, na Galileia, desprezado pelos próprios israelitas, nessa, né, Galileia, eles eram o quê? Os pescadores pobres daquela região. Além de morar numa região desprezada pelos seus, eram também os pobres daquela região. Em sua maioria, eram os pobres, né, rudes pescadores daquela região. Agora, imagine você, o Filho de Deus foi escolher essas pessoas, rudes, iletrados, pescadores ali, de uma região desprezada, e nessa região, né, desprezada, como se fosse pouco, eles ainda eram, em sua maioria, né, os pobres daquela região. Vê se isso tem lógica, vê se isso tem cabimento desta obra de Cristo chegar em pleno século XXI para hoje, né, um camaradinha fazer um vídeo e dizer, olha, isso é uma farsa. Pode ficar à vontade, porque o que vai acontecer? Você vai se desesperar no seu né, ataque desesperador, porque você está sendo usado por uma força maligna e não vai fazer efeito nenhum na obra de Deus. Veja, né, os apóstolos foram escolhidos lá da margem para chegar hoje ao ponto que chegou a igreja. Então a gente vai vendo que o que Gamaliel falou aqui se cumpriu. Se isso aí for obra de Deus, vocês não podem fazer nada. E além do mais, né, que não aconteça que você se pegue lutando contra Deus. Então, quem luta contra a igreja está lutando contra o próprio Deus. É isso que essas pessoas, né, esses hereges, apostatas, esses protestantes que vêm mentir nos comentários, né, falsamente, sem nenhuma condição de provar aquilo que falam, sem nenhuma condição de provar aquilo que falam, nem biblicamente, nem na história, ou seja, é pura desonestidade, é pura malícia, estão enganados pelo maligno, estão prestando esse serviço ao inimigo de Deus, mesmo sabendo que já estão derrotados. Não vos metais com esses homens, deixai-os, porque esta obra, se for de homens, vai se dissipar, mas se for de Deus, nada podeis fazer. Ou seja, se cumpriu essa palavra do Evangelho, se cumpriu, né, a profecia de que Jesus Cristo está na igreja todo santo dia, se cumpriu, né, que aqueles pobres pescadores rudes da margem da sociedade, se cumpriu aquilo que Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. E que inferno, meus irmãos, se lançou contra esses galileus, contra essa mensagem de Cristo? E que inferno foi esse, né, que se lançou, que há, né, 20 séculos
essa igreja permanece firme e forte. E os seus perseguidores, onde estão? Onde está o Império, né, Romano? Essas pessoas que hoje perseguem a igreja, daqui uns anos, onde elas vão estar? Só Deus sabe. Então é momento de se converter, meus irmãos. Se você persegue esta obra, saiba que você está perseguindo o próprio Deus. Está perseguindo, né, o próprio Jesus Cristo. Está rejeitando o próprio Jesus Cristo. E o que foi que Jesus Cristo falou no Evangelho? Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então aqui a gente vê um fato também interessantíssimo, que é que condição tinha, né? Que condição tinha aqueles 12 homens de chegar tão longe aquela ideia. Veja, não era porque aqueles homens que Jesus Cristo escolheu sabiam falar bem, a maioria era rude, iletrados. Então não era porque eles sabiam falar bem, eram grandes oradores, eram ricos, eram generais. Não foi por isso que chegou até nós o Evangelho. Foi pela força da ideia, não foi pela força do argumento, como diz no apóstolo Paulo. Os apóstolos propagaram a ideia de Jesus Cristo, se esparramou pelo mundo, não pela beleza, não pela qualidade de quem propagava a ideia, mas sim pela força da ideia. As pessoas foram se convertendo a Jesus Cristo pela força do Evangelho, pelo poder de Cristo, e não pelo poder dos oradores, do dinheiro, da fama. Por isso Jesus Cristo não escolheu, né, os de alto nível, foi escolher lá na margem para trazer para o topo do mundo. Então, você que persegue a igreja, saiba que essa igreja é obra de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Você está apenas perseguindo Cristo, porque ele existe, né? Ninguém persegue aquilo que não existe. É maluquice, é loucura e contra uma realidade, né, objetiva. É uma tolice e contra essa realidade, né, objetiva, que é a Igreja Católica Apostólica Romana nesse mundo, que, né, atravessou esses séculos todos lutando contra todo tipo de heresia e, como sempre, brilhantemente, guiada pelo Espírito Santo, só se fortalece. Beleza, meus irmãos? Então essa mensagem que eu deixo nesse vídeo para os adversários de Cristo abrirem os olhos de que nada vão conseguir contra a obra de Cristo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, peço a você que se inscreva, deixa aí, né, o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.